Cidadão Silvestre. Primeiro, eu vou trazer um seguinte elemento para vocês. Talvez muitos aqui não sejam do direito e alguns outros sejam, né? Quem for do direito, coloca um dedinho aí para cima para a gente saber. Mas, no geral, o que acontece? As pessoas acreditam que, se uma empresa está fazendo, deve ser o correto. Em tese, é isso. Em tese, é isso. A pessoa está te vendendo um produto, você está comprando esse produto e, em tese, está tudo ok. Se o produto não apresentar defeito, não tem nenhum problema nessa questão. Mesma coisa, a pessoa vai fazer, sei lá, um conserto de piso na sua casa, ou vai reparar uma coisa elétrica lá. Reparou, tá tudo certo nesse serviço? Tudo bem. Só que o problema é quando a gente está numa situação prática, do tipo, olha, você não consertou meu piso que está quebrado. Ora, se não consertou o piso que está quebrado, tem que consertar, ou então devolve o dinheiro. É bem simples. Mas e quando a gente fala de rede social? Porque, veja bem, vamos supor que exista uma liberdade grande numa rede social, e aí você posta uma foto de tribunal, tá? Você postou uma foto de tribunal. Em determinado momento, a rede social muda os termos de uso e diz que agora quem postar foto de tribunal quer dizer que está querendo ameaçar ou praticar bullying com o outro porque está querendo ameaçar de processo. Nesse exemplo hipotético, o que acontece? Você já postou. Você postou tem 2 anos. Mas a rede social mudou os termos dela. E aí o que ela faz? Ela não te notifica e ela te exclui sua conta. O que quer dizer isso? Ela está certa nisso? Porque, assim, pelos argumentos dela, ela vai dizer, olha, você feriu minhas políticas. Você feriu os meus termos de uso. Isso é um pouco complicado, né? Porque eles mudaram os termos e em uma época era permitido. E você não foi censurado por aquilo. Então, começamos com esse problema. E aí, como lidar com esse tipo de situação, né? Como lidar com esse problema? Quando a gente pega essa situação de uma pessoa, de uma rede social, mudar os termos de uso, o que você pode fazer primeiro, questionar essa empresa. Mais para frente eu vou explicar como é que faz um procedimento administrativo, tá? Para vocês saberem como reagir a isso. Mas primeiro a gente tem que falar que isso é abusivo. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Lembram a regra do... Para quem viu aqui Round 6, ou o jogo da Lula, naquele jogo, tem um momento, logo no início, né, que o cara fala, eu vou te dar tanto de dinheiro se você virar a carta. Agora, se eu virar, eu posso... você vai ter que me dar esse dinheiro, ou então eu posso te dar um tapa na cara. Obviamente, a pessoa não tinha dinheiro e dava o tapa na cara. O contrato ali estava feito. Estava feito. Apesar de ser uma coisa ilegal, né, que a agressão, mesmo consentida, não é algo que a gente deveria aceitar, não é algo que deveria ser válido, por assim dizer, né? Nesse sentido do acordo, você está tomando decisões e fazendo escolhas após um acordo tratado entre as partes. O que eu estou querendo dizer com isso é que o Facebook, quando ele chega e altera os termos de uso dele, e ele coloca você em uma situação que vai excluir sua conta ou vai te banir por qualquer motivo que seja, isso acaba trazendo toda uma carga do direito americano e das ideias de que as empresas têm um poder absoluto. O que, na verdade, não é assim que funciona. As empresas, em tese, elas têm que regulamentar a forma de punição. Porque o grande problema que a gente tem 2 problemas muito grandes na nossa sociedade, entre vários, né? Um deles é a questão das pessoas quererem criar uma guerra, ou seja, as sociedades criarem guerras contra outros lugares com uma vontade, uma ganância absurda. E uma outra é olhar a contenção de danos. E esse, no caso, eu digo em relação principalmente às empresas. Porque, para eles pensam assim, o que é mais barato? Eu conter as violências, evitar as práticas abusivas e ter uma regulamentação para uma rede social saudável? Ou se eu deixar isso a Deus dará e eu somente fazer algumas observaçõezinhas e sair excluindo tudo de uma vez quando eu achar que tem alguma ilegalidade? O que eu vou preferir? A empresa escolhe o mais econômico. E com isso, quem se prejudica somos todos nós usuários. É como se você pagasse por um filé mignon, aí o cara te dá uma carne de segunda na metade do peso que você pediu. Mas e aí? Não, nós mudamos os termos de uso.
E é isso que eles dizem. E esse é o grande problema, porque sem nós, usuários, essas redes não existiriam. As empresas não pagariam essas redes sociais por propagandas se nós não as assistíssemos. O algoritmo de nada funcionaria se nós não estivéssemos lá. Imagina só, uma pessoa cria uma rede social, só coloca bots e bota o algoritmo lá. Vê se vai render alguma coisa. Não vai render nada. Porque existem seres humanos, é que essas redes funcionam. E o problema que os usuários sofrem é justamente porque os termos de uso eles são alterados a todo momento de uma forma que nos prejudica. Facebook faz isso. Aí vamos ao Instagram. O Instagram ele também pega uma questão até de preconceito. Por quê? Porque ele só vai jogar para as pessoas aquilo que for mais relevante segundo o que o algoritmo do Instagram considera relevante. Então vamos lá, Gisele Bündchen, tá bom. Quem citar Gisele Bündchen ou quem tiver a aparência de Gisele Bündchen, ok, é isso que eu vou estabelecer. Esse é meu padrão de beleza, esse é o meu padrão de exibição e esse é meu padrão desejado para quando alguém quiser fazer uma propaganda, essa propaganda ser impulsionada. Então, todas as táticas feitas pelas redes sociais são voltadas para que o consumidor, o usuário, para assim dizer, ele seja não só uma ferramenta para o lucro, mas uma vítima desse processo. Porque, veja, toda vez que você posta uma foto lá, a pergunta é, se teu celular queimar, se teu computador queimar, quantas fotos físicas você vai ter? Quantas recordações você vai ter? Tudo bem, vai ter a galera aqui do backup. Eu sei que tem a galera do backup, eu tô ligado. Tem muita gente aí que tem as suas fotos guardadas em outro HD e tudo mais. Mas não é a maioria das pessoas. Apesar da gente saber que no Facebook, no Instagram, as fotos ficam em menor qualidade, às vezes é o único lugar onde a pessoa tem. Já teve gente que chegou para mim e falou, Bruno, me ajuda a recuperar minha conta, porque a foto que eu tenho com meu pai, eu só tenho lá. Eu não tenho ela em nenhum outro lugar. Meu pai faleceu e tudo mais. E aí o Instagram vai excluir isso. Vocês entendem o nível do absurdo que é? Porque também tem aquele negócio. Imagina só, sei lá, jogando seu jogo, pode ser futebol, vôlei, handball, basquete, qualquer coisa. Imagina só, você cometeu uma falta, cartão vermelho. Nossa, direto cartão vermelho? Eu cometi eu dei um soco em alguém, eu cometi uma agressividade. Não, de você eu esbarrei. Tipo, não, mas não importa, cartão vermelho. Por quê? Porque eu quero, porque eu posso. É assim que as redes sociais agem. Elas tratam uma pessoa extremista, violenta, agressiva, preconceituosa, da mesma forma que um usuário comum que extrapola uma vez. Cadê o cartão amarelo? Cadê a advertência? Não tem. Eles colocam de uma forma que você acaba não entendendo qual é aquela métrica, qual é aquela regra. E pelo menos, sendo bem sincero com vocês, para mim, se a pessoa não usa uma rede social como forma de ganhar dinheiro e outras coisas e tudo mais, o que eu faria, tá? Se eu fosse dono de uma rede social? Eu faria o seguinte, olha, você está suspenso por 7 dias de postar. Ok. Aí continuou fazendo alguma coisa. Aumenta o tempo. E aí vai fazendo assim. Chega um momento em que você vai banir, você só faz o seguinte, olha, a sua conta feriu os termos, ela agora é uma conta não listada. Você quer suas fotos? Estão lá. Você quer seus textos? Estão lá. Mas agora você não consegue acessar de nenhuma forma que não seja com login e senha. Pronto. Está resolvido. A pessoa quer criar uma nova, cria. Agora, se ela usa aquilo para trabalho, aí sim tem uma situação muito grave, porque a rede social tem que explicar para a pessoa a forma mais adequada de usar. Gente, isso é básico. Você está usando uma rede social, você não precisa saber todos os pressupostos, todos os termos jurídicos, o que te coloca em shadow ban, o que não coloca. Você não é obrigado a saber essas coisas. E o problema é que essas redes, elas alteram os termos a todo momento. Uma coisa, inclusive, que eu acabei de lembrar, a minha vontade é de pedir o histórico de termos de uso. Pode ser até que já tenha lá, mas o meu interesse é olhar, porque o que acontece? Eles alteram os termos de uso de uma forma covarde. Aqui, ó, boa noite. O Marco Civil da Internet, a Lei de Acesso à Informação, a LGPD, podem ser usadas para nos proteger dos abusos cometidos via redes sociais? Cara, que ótima pergunta, Daniel. Ótima pergunta. Vamos lá. Todos os instrumentos, porque assim, Marco Civil da Internet, Lei de Acesso à Informação, na verdade, cada um deles é uma coisa, né? A Lei de Acesso à Informação, na verdade, ela vem ser regulamentada por um decreto. Então, é um decreto e não uma lei. Da mesma forma,
as questões, né, a lei de proteção de dados e também a questão do marco civil da internet são fundamentais para a gente entender melhor e para coibir as práticas. Mas aí tem uma coisa que eu quero explicar para vocês, que isso é muito mais antigo. Olha só, gente. Eu vou pegar direito romano. Cara, mano, isso é antes de Cristo, tá? Direito romano. A questão é, se eu tenho um bem, vou pegar aqui esse anel. Eu tenho um bem, inclusive muito bonito, viu? Runas nórdicas. Então, assim, eu tenho esse anel aqui. Beleza. Esse anel é meu. Alguém chega e quebra o meu anel. Quebra esse anel aqui. Eu posso pedir que a pessoa me restitua. Eu posso pedir que ela me dê um outro anel. Eu posso reparar isso. Na época do direito romano, era exatamente assim. Ah, você matou a vaca de uma outra pessoa, o carneiro, e etc. Você vai ter que dar um outro carneiro. É uma coisa básica. O que acontece atualmente nas redes sociais é simplesmente o seguinte: tiraram sua conta. O que eles têm que fazer? Eles têm motivo para isso? A sua conta estava praticando algum abuso? Eles te alertaram de que iriam excluir a sua conta? Eles te deram alternativas para isso? Se a resposta para tudo isso for não, você tem direito. E esse direito ele é baseado lá na época do direito romano. Isso é direito civil, isso é básico. E os civis, direito romano, Código de Napoleão, Código Civil Brasileiro de 1916, novo Código Civil que entrou em vigor, se eu não me engano, em 2002, 2003. Então, assim, você tem todos esses elementos que já são uma base de que essas empresas não podem fazer isso. A criação dessas novas leis e dessas formas de tentar colocar um pouco mais de direitos para o cidadão, óbvio que ajudam. Só que esse direito ele já está lá há muito tempo. A questão é que a gente não está sabendo ainda reivindicar, lutar pelos nossos direitos. Porque, veja, as empresas aéreas, elas conseguiram alterar as regras de bagagem para tirar direito da gente, dizendo que ia diminuir o valor da passagem. Só que não foi isso que aconteceu. O que eles fizeram? Eles ganharam mais ainda em cima do valor da bagagem. O que é uma tremenda covardia. E o que acontece? Nós não fizemos nada. Nós lutamos até por um determinado momento, mas, cara, a gente sabe que é mentira. É tipo a Apple. O que a Apple faz? Ela vai e vende iPhone sem carregador, que na verdade é essencial. Você não pode viver sem o carregador do seu telefone, porque você vai te carregar, obviamente. Ainda mais aqueles carregadores babacas lá da Apple, que toda hora eles mudam o formato, justamente para ter exclusividade, né? Para você ter que comprar mesmo. E eles vão dizer que aquilo é para melhorar o meio ambiente. Gente, isso é a pior desculpa neoliberalista, capitalista ao extremo que colocam. Porque, na verdade, você vai ter que comprar de qualquer forma. Você queria ser preocupado com o meio ambiente? Coloca a entrada USB-C, que é a básica. Pronto. Qualquer lugar poderia ter a sua basezinha. Toda casa, todo recinto não tem um interfone? Todo recinto poderia ter uma base de celular que você coloca lá o telefone e ele carrega. Pronto. A tecnologia já está aí para isso. Já tem essa tecnologia. Mas não. É sempre disputando uma coisa. Quer ver um exemplo? Eu estou reformando a minha casa, né? Reformando lá. Aí tem algumas empresas que têm um registro. Aí a empresa que é do registro, cada uma tem o seu próprio registro. Aí você quer comprar de uma outra empresa, você tem que comprar, por exemplo, Docol, Base, Deca. Por quê? Porque os registros que tinham lá antigamente, alguns até hoje, só tem da Base, ou Deca ou Fabrimar. Aí você quer comprar qualquer coisa, você tem que olhar qual é a base para você poder trocar. Porque senão você não consegue. E por que isso? Justamente por essa questão de especificidade. Porque, na verdade, você deveria fazer um padrão único de registro. Porque com isso você consegue fazer com que todas as empresas possam concorrer livremente. Mas não, é reserva de mercado. É assim que essas grandes empresas funcionam, né? O que é terrível. Só para vocês saberem, né? Uma coisa que a gente tem são as agências reguladoras, tá? O que são as agências reguladoras? Isso, na verdade, foi criado na época do Fernando Henrique Cardoso, né? Que é uma forma até de, como é que eu posso dizer? De dizer que a responsabilidade não seria do Estado, né? Mas, enfim, aí você tem uma agência reguladora, que ela vai dizer o que pode ser feito ou não sobre aquilo. Então, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Assim como a gente tem agência reguladora de petróleo e tudo mais, que poderia se chamar Autoridade Nacional de Petróleo, enfim. De toda forma, o que acontece? Essa, digamos assim, autoridade, essa agência, por assim dizer, ela tem uma atuação,
Só que essa atuação é uma atuação administrativa. Até agora, eu não vi nenhuma determinação dessa empresa em relação às redes sociais, tá? Pode ser que tenha, mas eu não vi. Na verdade, para mim, o grande problema é que quando você fala de proteção de dados, muitas vezes as pessoas só pensam que é para não serem liberados, não serem distribuídos e etc. Mas a manutenção dos dados também é uma questão de proteção. E isso ainda a gente está devagar. Então, eu acredito que ainda não tenha sido feita alguma coisa de forma efetiva. Pelo menos eu não tomei conhecimento. Se algum de vocês souber ou colocar aí pra gente, beleza. Mas eu não tomei conhecimento sobre isso, tá? Então, é basicamente isso. Aqui, ó. Ótima pergunta, ó. Como fica o direito brasileiro nessa história? O brasileiro submete-se aos o quê? Gringolês? Então, na verdade, não. O direito brasileiro, ele protege tudo que estiver em território nacional, tá? Salvo algumas questões de embaixadas, porque embaixada é considerado, de uma determinada forma, território daquele país. Então, se você está numa embaixada de um outro país, tome cuidado, porque as leis ali dentro são as leis daquele país, e não brasileiras, tá? Mas tirando isso, o que acontece nas relações, elas têm que visar o contrato e as regras brasileiras. O que não tem isso, aí começa a dar problema. Esse é o grande ponto da situação das redes sociais aqui no Brasil. Existiu uma situação, quer ver, ó, esse exemplo acho que vocês vão adorar. A União Europeia já multou o Facebook, já multou o Google, já fez um bando de coisas lá, de regras, porque eles estavam violando os direitos dos usuários. E por que eles fizeram isso? Porque a União Europeia é um bloco tão forte e tão unido que eles têm um próprio tribunal, eles têm grupos administrativos que trabalham para resolver esses problemas. Mas e aqui no Brasil? E no bloco do Mercosul? Essas empresas elas se aproveitam. Elas se aproveitam porque são poucas as pessoas que vão lutar pelos seus direitos. E é aí que entra atuações como a minha, que são o quê? De fazer com que essas empresas respeitem a lei brasileira. Que, na verdade, não é só questão de lei brasileira, é questão do óbvio. Ninguém pode ser condenado sem que seja dado direito ao contraditório. Vamos imaginar que você está comendo num restaurante, você que está assistindo, você está comendo num restaurante, e aí chega o maître para você, perdão, senhor, queira se retirar. Nossa, mas eu ainda não acabei de comer, queira se retirar, o senhor não será servido. Nossa, mas por que não? Regras da casa, o senhor as descumpriu, pode sair. Não, mas que regra que eu descumpri? Não, nossos termos de uso, pode sair. Não, mas o quê? Não, tá lá na porta, você pode sair, você vai olhar lá. Vocês acham que isso é justo? Por que isso não acontece? Porque se isso acontecer, chama-se a polícia e outras coisas. A internet ainda existe uma lentidão de se proteger os direitos civis dos usuários. Então, se você está sendo expulso de um restaurante, sendo que você não descumpriu regra nenhuma, é só ligar 190 e pronto. Você vai ser atendido, você vai ser recepcionado e você vai ter o seu direito garantido. Mesmo que você não queira comer ali, você vai poder fazer um registro da ocorrência por discriminação, por violação a direito do consumidor, qualquer outra coisa assim. Entendeu? Então, por conta disso, você vai ter esse direito resguardado. Agora, na internet, essas empresas, elas usam essas coisas para tentar fazer com que eles tenham o controle de acordo com aquilo que eles entendem que é mais lucrativo para eles. O problema é que é o seguinte, imagina que você está trabalhando para alguém e aí o empregador fala para você naquele mês, olha, eu não vou te pagar não, tá? Ou então, olha, eu vou pagar 1/5 do teu salário, tá? Esse mês eu achei que você foi mais devagar, eu não gostei e eu vou te dar 1/5. Não, pera, mas isso é injusto. Ah, você veio aqui trabalhar porque você quis. É assim? É claro que não é assim. E é isso que a gente tem que quebrar nesses conceitos, porque as pessoas, elas absorvem certas ideologias como se aquilo fosse o máximo do máximo de liberdade, de autonomia e etc. Mas não é bem assim. A nossa organização social, ela é um conjunto de regras e posturas que a sociedade vai mudando e vai se aprimorando, ou deveria se aprimorar. O Brasil está sofrendo muito com um bolsonarismo que só tem trazido coisas negativas para o país. Qual é a nossa forma de resolver isso? Aprender com os erros. É tentar colocar pessoas no poder que sejam mais conscientes, que tenham mais, digamos assim, consciência social. Porque aquele negócio,
O Eduardo Moreira mesmo falava, né? Ele fez lá uma pesquisa que não existem bilionários na Dinamarca, em outros lugares, etc. Assim, existem pessoas muito ricas, mas as pessoas pobres, elas não são tão pobres. E esse é o problema do Brasil. A gente está indo para uma linha de miséria e está falando, não dá para fazer nada. Ou a pessoa que não se esforçou direito. Vocês acham isso justo, gente? Não é justo. E o problema é esse. A questão não é você não querer ter as coisas que você quer. Você pode querer ter as coisas. O problema é você achar que a pessoa ao teu lado, o teu vizinho, não pode ter as mesmas coisas. E o problema é quando a gente chega numa situação social em que você não tem acesso a alguma coisa. E aí, nesse momento, você vai querer ter os direitos. É por isso que a gente tem que pensar no coletivo. Pensar muito no coletivo. De forma que a gente possa desenvolver a sociedade como um bloco. O problema é que se a gente vai para um coletivo como que a gente está hoje, do pensamento bolsonarista, a gente está indo para um precipício. Olha quantos negacionistas já morreram por conta disso. Hoje, eu não sei se foi o Eduardo Paes, depois eu tenho que olhar aqui, mas parece que 5 pessoas foram contaminadas com Covid. 4 delas não estavam vacinadas. Uma coisa nesse sentido. Então, assim, é muito complicado, gente. A gente precisa de acabar com o negacionismo, se basear mais na ciência e desenvolver um raciocínio mais lógico para isso que a gente está atuando, entende? Ó, o amplo direito à defesa, então, morreu. Então, é aqui que entra o jogo, né? Administrativamente, o direito à defesa nessas empresas já está morto há muito tempo. Porque hoje em dia, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Existem golpes pelo telefone. Ou seja, a pessoa pega, liga para tua casa, faz um golpe com sua mãe, sua tia, seu irmão, seu primo, ligou lá e fez o golpe. Ó, tô aqui, tá sequestrado, ou então, olha, você ganhou aqui uma casa, uma coisa assim. E aí, com isso, o que acaba acontecendo? Você sofreu um golpe. Beleza. Esse golpe que você sofreu, por conta desse golpe, a gente tem que banir o celular do mundo, ou o telefone do mundo? Claro que não. Ah, então você tem que excluir todas as linhas. Também não. Ah, então você tem que excluir quando a pessoa falar ganhou. Também não. Você tem que analisar caso a caso. É a mesma coisa nessa situação. Quando você tem uma irregularidade em um canal ou em um vídeo, você vai analisar aquele canal, aquele vídeo. Só que aí o que eles fazem? Eles pegam um algoritmo e sabotam todo mundo. E isso é errado. Isso é o problema. Essa é a grande dificuldade que não só pessoas que vivem do YouTube, vivem de produção de conteúdo e que vivem também de cortes, vão sofrer.